Olá, crianças, tudo bem? Você já viu alguém se perguntando assim, por que eu nasci pobre e bonito e não nasci rico e feio? Preferia ter nascido feio e rico, né? Você já se perguntou por que você nasceu na condição social em que você se encontra? Ou como seria se você tivesse nascido em uma outra condição social? Já se perguntou como seria se você tivesse nascido na Índia? Ou na China? Ou no Japão? E em outras épocas? Tivesse nascido, por exemplo, na Grécia Antiga, no Egito, na África Antiga, ou na França medieval. Em cada uma dessas situações, as condições sociais e econômicas, elas seriam totalmente diferentes. Já pensou nisso? É sobre isso que nós vamos falar. Estratificação social. Esse é o canal Keep Calm, sou seu professor e está começando mais uma aula. Estratificação social e mobilidade social são assuntos muito importantes na nossa sociedade. Estratificação social é a maneira como os diferentes indivíduos e grupos são classificados em estratos, em camadas sociais. E a mobilidade social é como ocorre a mudança de uma camada para outra, como você pode sair de uma classe social e ir para outra. A estratificação social e as desigualdades que decorrem dessa estratificação, elas são produzidas e são geradas historicamente, ou seja, se você nasceu numa classe, isso influencia você para o resto da sua vida. Se você nasceu numa outra classe, te influencia da mesma forma. E para você saltar de uma para outra, vale muito pensar em qual classe você nasceu. Da mais baixa é mais difícil chegar nas altas, né? As condições históricas, ou seja, o local e o momento no tempo que você nasceu, e onde que você nasceu, em que família, em que situação, determinam totalmente como você vai se virar na vida a partir dali. Você já pensou nisso? Quando a gente fala dessas heranças históricas, a gente está falando disso, desse período em que você nasce e as condições que te cercam no local que você nasce. Essas condições sócio-históricas, elas são determinantes. Então, por exemplo, em sociedades que são feitas de castas ou estamentais, as condições históricas são diferentes das condições que nós temos hoje, que são sociedades de classes, né? Separadas em classes sociais. Os estamentos ou as castas são sistemas de estratificação social diferentes. Pensando nessas desigualdades sociais geradas historicamente, é preciso pensar, por exemplo, quem nasceu numa sociedade que herdou o sistema de castas, que é um sistema que caracteriza por relações muito paradas, muito estanques. Quem nasce numa casta não consegue sair dela, não há mobilidade social nesse sistema. Podemos dizer isso dos indianos, onde tem aí essas 5 classes. Quem nasce Dalit, né, os intocáveis, nunca vai chegar a Brahma. Os fatores que influenciam nisso são hereditariedade, as pessoas não podem casar entre castas diferentes, até para se alimentar, às vezes, as pessoas têm que se alimentar com as pessoas da mesma casta, não pode comer comida de outra casta. Os gregos antigos também tinham, labor, poieses e praxis eram as castas dos gregos, e a democracia deles nem era tão igual à nossa. A tradição cultural de um período histórico, as condições que uma sociedade herda historicamente também são muito importantes. Por exemplo, uma pessoa que nascesse hoje na Índia não teria como não ter influência dessa cultura. Essa cultura de castas, que mesmo depois da Inglaterra e da influência dos ingleses sobre os indianos, continua marcando determinadas características na história do povo indiano. Então, dependendo do lugar que você nasceu, do país, da história que vem por trás, antes desse momento atual em qual você nasceu, essa cultura que foi gerada, ela marca e determina, inclusive, outras mudanças posteriores. Outras sociedades herdaram um sistema de estamentos, que é baseado em categorias como tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo, valores da Idade Média. A possibilidade de mobilidade social de um estamento para outro era até possível, mas era muito controlada. Alguns chegavam a conseguir títulos de nobreza, e isso que definia o seu prestígio. A propriedade que tinha era fundamental para poder estabelecer seu status na sociedade. Ou você nascia nobre ou pobre, ou era rei, ou nobreza e clero, ou então vai ficar na ralé mesmo. Ter uma propriedade, nascer filho de um dono de terras, já era o princípio para você ser da classe alta dessa época. Nos filmes e séries medievais a gente vê muito essa realidade. As condições dos estamentos eram muito baseadas na questão da hereditariedade, principalmente, né? Essa divisão estamental. Se você nascia filho de nobres, você teria condições muito melhores. Se não nasceu filho de nobre, sua condição é de plebeu, é pobre, né? Ou então, se você é um dos membros do clero. Então, o clero também tinha boas condições, mas essas condições de hereditariedade eram muito importantes para a condição socioeconômica que a pessoa teria naquele espaço, naquele tempo, né? O sistema de classes é o sistema mais comum hoje em dia, na maioria dos países.
É a estrutura da sociedade com base na classificação ou hierarquização dos grupos sociais que se divide em classes. Nela está muito evidente as relações das estruturas de apropriação econômica, dominação política e influência ideológica. Esses são os três poderes mais importantes para a gente alcançar uma classe social mais elevada: econômico, político e ideológico. Originada a partir do capitalismo, nesse sistema há maior mobilidade social, ou seja, você pode saltar de nível com mais facilidade. Pode ser dividida em A, B, C, D e E, ou alta, média baixa e baixa. Ainda tem a extrema pobreza também, né? No quadro aqui você vê os níveis de salário segundo o IBGE em 2016. Os poderes político, econômico e ideológico são poderes muito importantes na sociedade de classes, né? Eles são fatores determinantes, preponderantes, para a gente poder sair de uma condição de uma classe e ir para outra classe progressivamente, se você quiser sair da classe que você se encontra. Por quê? Por causa das privações que a classe pobre tem, né, que estar na classe pobre exige, você naturalmente é forçado, culturalmente forçado, ou incentivado, ou cobrado de melhorar de vida. A gente quer sempre melhorar de vida, né? Subir na vida. Tanto os ditados fazem isso com a gente, forçam de certa forma a gente querer deixar de ser pobre e ficar melhor, em condições melhores de vida, para ter mais condições de compra, de poder, de bem-estar social dentro do espaço onde vivemos. Então, se você quiser sair da condição da classe social em que você se encontra e ir para uma outra progressivamente, acima da sua, é necessário se munir desses poderes. O econômico, né, quanto mais dinheiro você ganha, mais poder econômico você tem. Ou o político, quanto mais você consegue galgar degraus políticos em grupos sociais, em sindicatos ou em partidos, conseguindo se candidatar e ocupar algum cargo público, ou se associando a algum político, você vai conseguindo poderes políticos dentro do espaço onde você vive. Além disso, o poder ideológico, é o poder do conhecimento, né? O capital simbólico, que são os conhecimentos que você vai adquirindo. Quanto mais conhecimento, quanto mais formação acadêmica, principalmente, né? Porque o conhecimento ele tem que ser comprovado, e aí o conhecimento acadêmico te dá um diploma, um certificado que te comprova que você tem capacidades naquela área. Então, essa formação vai te ajudar a ter mais conhecimento e te ajudar a subir em graus maiores. Portanto, para você, estudante, que quer subir na vida, trate de estudar bastante e conseguir o maior número de cursos, de conhecimento nas áreas que você pretende atuar, ou conseguir um dos outros poderes, né, mais poder político e econômico. O conhecimento também ajuda a ganhar mais dinheiro ou a ter mais poder político. Então, o conhecimento é o nosso capital, é o que a gente tem. Nascemos pobres, mas pelo menos a gente, tendo capacidade de conhecer, né, de aprender, a gente vai se melhorando, é uma das formas da gente crescer. O poder ideológico também vai te ajudar a, depois que você estiver numa outra posição social, por exemplo, se você tinha muitas dificuldades na classe pobre e consegue passar para a classe média, dentro da classe média é importante que você seja um produtor de cultura nova, né? De alteração na cultura. Então é necessário que você use o seu poder ideológico para influenciar pessoas a não fazer as coisas que você não gostava que faziam com você quando você estava na classe anterior, né? Na classe pobre. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente não deve reproduzir esse esquema cultural que vem lá da sociedade de castas, esse esquema cultural que vem lá das sociedades de estamentos, né? De fortalecer os poderosos, de enfraquecer os mais pobres. Ao contrário, o poder é dado ao homem para que ele possa ajudar o mais fraco e não consolidar mais o poder dos fortes, né? Então a gente tem que ter esse senso de justiça social para que a gente possa produzir uma cultura nova, transformar a sociedade para melhor. A gente não vai reproduzir os problemas que a gente já viveu e sofreu com eles, não, a gente quer uma sociedade melhor. Em 2016, 1% da população dos trabalhadores brasileiros com maior poder aquisitivo ganhava 36 vezes mais do que os 50% que ganham os menores salários no Brasil. Nessa fatia do 1% dos mais abonados, era 889 mil pessoas apenas. E a renda do trabalho média mensal deles era de 27 mil. O rendimento médio dos 50% que tinham os piores salários ficou em apenas 747, abaixo do salário mínimo. E os 5% dos brasileiros com menores salários, a renda média era de 73 mensais. Duro pensar nisso, né? Que 5% dos trabalhadores brasileiros recebam apenas esse valor. Como que vive? O brasileiro tem que ser estudado. Quando se fala das classes sociais, também é importante a gente enfatizar que nesse gráfico aí das classes sociais, a gente tem a classe mais baixa, né? Que sofre e que passa os seus apuros e que se reinventa para poder
viver e sobreviver, né? E as cooperativas, as pessoas que auxiliam, pessoas caridosas que às vezes doam cestas básicas, familiares em melhores condições que ajudam essas pessoas mais pobres, e o Sistema Único da Assistência Social que procura ajudar, né, auxiliar e promover. Até o termo ajudar não seria bem adequado, porque a assistência social ela não vai ajudar o pobre, não está dando uma ajuda, ela está dando ao pobre o direito que é dele, né, de ter bem-estar social, são os chamados direitos sociais. Então, de moradia, alimentação e saúde, essas questões são direitos de toda pessoa dentro do território nacional. E aí, se são direitos, a assistência social ela vai procurar resolver o que está impedindo essa pessoa de alcançar seus direitos. Então, quando uma pessoa está com muitos dos seus direitos sociais enfraquecidos ou ameaçados, a gente diz que ela está em vulnerabilidade social. E quando os direitos dela, ela já perdeu algum desse direito, por exemplo, está morando na rua, não tem onde morar, então já perdeu o direito da moradia, e aí ela já está em risco social. E aí, para isso, existem os mecanismos, né? CRAS e CREAS. O CRAS atende a pessoas com vulnerabilidade social e o CREAS as pessoas que já estão com o direito violado. Direito à educação também, responsabilidade, o CREAS atua nessa situação, né? A pessoa que está fora da escola e os pais não estão nem aí, então o CREAS, juntamente com o Conselho Tutelar, vão trabalhar para resolver essa situação, para que cada um tenha o seu direito garantido. A gente tem os conceitos de vulnerabilidade social, as condições mínimas para os direitos sociais. A pessoa não está conseguindo renda, não está se alimentando direito, não consegue comprar comida, então está em vulnerabilidade social. Ou então quando já está em risco social, já perdeu algum direito, né? O sistema da assistência social vai trabalhar nisso aí. E vai criar algumas políticas de transferência de renda e de uma espécie de educação dessas pessoas. É um processo pedagógico até, de trabalhar com essas pessoas, porque é comum você ver a pessoa falando assim: mas dá Bolsa Família, dá renda para essas pessoas, elas não querem trabalhar, elas não querem fazer nada, elas querem viver com o dinheiro do governo. Tem muitas críticas nesse sentido. E realmente existem pessoas que não estão com as mínimas condições nem de autoestima para se valorizar. Mas a gente precisa considerar que a gente tem uma história para trás que trouxe até aqui. Então essas pessoas não chegaram a essas condições por acaso. Elas chegaram a essas condições porque a nossa sociedade, o nosso Estado, não conseguiu atender essas pessoas e dar condições para elas viverem com o mínimo de dignidade e até de autoestima. Então o trabalho do CRAS e do CREAS, do SUAS e do conjunto todo de políticas públicas que estão envolvidas nesse sistema é de auxiliar essa pessoa para que essa família saia da vulnerabilidade social. Ou aquela que está em risco social saia do risco e vá para a vulnerabilidade, que já é uma melhora. E depois saia da vulnerabilidade para uma outra condição. Assim, a família vai sendo meio que pedagogicamente orientada para que ela vá conseguindo conquistar degraus para sair dessa condição e não perpetuar essa cultura da alienação, da falta de condições sociais para viver, de não procurar trabalho ou de falta de autoestima para se colocar no mercado de trabalho, se posicionar no mercado de trabalho. Então, a rede do SUAS vai articulando com outros mecanismos, com o sistema de saúde, com as empresas locais, para ir colocando essas pessoas em condições de trabalho. A proposta é essa. E o Bolsa Família, que é um benefício associado a isso, é para auxiliar essas famílias enquanto elas ainda não estão conseguindo fazer isso por si mesmas. À medida que elas vão conseguindo sair dessa situação, aí já não tem mais necessidade do Bolsa Família, né? Porque elas mesmas já conseguiram sair dessa condição. A proposta é essa. A proposta é essa. A moeda tem sempre duas faces. E aí, por exemplo, o nosso sistema prisional, o nosso sistema de segurança pública não é criado para acabar com o crime, mas a gente não vê sempre que está faltando prisões. Então parece que todos os nossos projetos eles já nascem fadados ao fracasso, porque se acabar a prisão, acaba a polícia, né? Se não precisar mais não tiver mais nenhum criminoso no mundo, não precisa mais de polícia, não precisa mais de sistema de segurança, ou se acabar as pessoas com vulnerabilidade social, não precisa mais de CRAS, de CREAS, né? Então parece que o nosso sistema ele trabalha em cima de reforçar as situações, mas a gente precisava de fazer diferente, né? De transformar essas situações, para não precisar mais disso, para não precisarmos mais de prisões, para não precisarmos mais de benefício social, de transferência de renda. Alguns padrões são usados para medir a condição socioeconômica da população. Um deles é a renda per capita. A renda disponível numa casa é dividida por todos os moradores dessa casa, incluindo aqueles que não trabalham, e aí o valor que der a gente chama de renda per capita. A renda média mensal per capita dos 5% dos brasileiros com menor poder aquisitivo em 2016 era R$ 47,00. A pobreza era maior no Nordeste e no Norte. Outro índice é o índice de Gini, que mostra o rendimento mensal domiciliar per capita e varia de 0 a 1. Quanto maior o valor, indica que há maior desigualdade de renda no país. E quanto menor o valor, menor desigualdade. Em 2016 o Brasil era 0,5, muito alto, né?
Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem os nossos vídeos. Até a próxima aula. Tchau!